quer ver, a gente vai ver o vlog também, que é a entrevista do Zorlak, inclusive, cara, Portuga, velho. Caraca, velho. Com o Fallen, velho. Então meio que a gente vai ter duas Ora, entrevistas. sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Beyond the Legend, desta vez com o Sr. Professor. Ok? Eu é que costumo ser o velho, eu é que costumo levar com as dúvidas, mas este é que verdadeiramente sabe. Sr. Fallen, como é que estamos? Já se Zorlak é god demais, velho. ganha torneios na Europa, anda tudo satisfeito, a comunidade brasileira já está ao rubro. Aí, Gutão, não consegui animado. ver direito as mensagens Fala, lá. pessoal, grande Mas abraço 7 à horas eu vou comunidade jogar, hein? portuguesa, Já eu dou uma que olhada. sempre aparece nas lives, sempre Bom aparece dia a assistindo os jogos, todos. sempre Apocão, torcendo. posso Portugal, fazer duas perguntinhas no grande cunho de carinho por educação vocês, desde física? aquela vez que eu fui aí jogar o torneio Pode. e praticamente me senti em casa, parecia que estava no Brasil, 17 torcida horas. apaixonada, muito bacana. Então, um prazer estar aqui, gostoso estar na Europa novamente. Estamos aqui na Alemanha nesse momento, podendo desfrutar aí da melhor qualidade de treino aqui na Elite Bootcamp e também jogar as competições, né, Zorlak? É verdade, e nós temos seguido atentamente o crescimento da equipa, e o que eu tentei fazer é exatamente isso. Como tenho muitas dúvidas, não é? Na minha stream, quando falo com a comunidade portuguesa também, acima de tudo, tenho muitas dúvidas acerca do vosso projeto. Eu próprio, como fã, como seguidor, não tenho as respostas, e foi isso que eu tentei fazer. Foi juntar aqui algumas dúvidas, algumas questões que possam ser pertinentes, algumas delas chatas, aviso já. A primeira, olha, eu estou a olhar para a primeira e isto vai ser chato, ok? Caraca, velho. Zorlak. Ô, Lele. Ô, Lala. Zorlak, vem aí. Ixi, E Vai é Maria. isso que vamos pegar. fazer. Então vamos lá. Primeira pergunta, e posso. Epá, tem que ser. O Eu projeto gosto do Imperial jeito que esse é um Portuga projeto fala, um velho. pouco convencional. Porque o que nós vemos hoje em dia são os jogadores mais experientes a fazer uma miscelânea com os jogadores mais novos. É o que vemos, se olharmos para as equipas do top 15 mundial, é isso que vemos em praticamente todas. Portanto, tu não achas não vês com alguma naturalidade até que existam mais dúvidas acerca do projeto em termos competitivos por parte da opinião pública do que num projeto mais convencional, digamos assim? Eu acredito que o caminho normal das coisas, como você mesmo disse, seja jogadores mais experientes encontrarem jogadores mais novos e trabalharem para que eles possam vir a ser grandes jogadores, né? Usar esse gás que eles vão ter de dedicação, Boa esse pergunta tempo já, extra, hein? porque qual que é a Primeira grande diferença pergunta. do jogador novo e do jogador antigo? Né? Pelo menos em teoria, a diferença é que o jogador novo ainda tem muito para queimar, ainda tem muita dedicação para colocar dentro do jogo, ainda tem todo aquele tempo que ele quer colocar extra. E aí quando você pergunta, a Imperial, por não ter jogadores novos, não vai ter isso, é aí que o pessoal está enganado, né? Porque o dia a dia aqui da Imperial e o objetivo nosso, voltando a jogar junto, é fazer o que esses jogadores novos também fariam. Sentar no computador, praticar horas incansáveis, com qualidade, e se esse desejo de voltar a ser campeão, se esse desejo de aprender o jogo novamente, de se atualizar, de voltar a jogar o seu melhor estiver presente, eu acredito que jogadores experientes estão na vantagem de jogadores mais novos. Com certeza, mas não é uma coisa fácil. Eu vou ficar pausando a já aviso, tá? Já aviso. Inclusive, vamos dar uma moral pra entrevista quando tiver ali no finalzinho, colar lá no YouTube dessa entrevista e clicar vindo a Pocão. Eu vou comentar umas coisas que vocês estão ligados também, velho. Basicamente, o que o Fallen tá falando, a gente consegue entender. Mas é aquele negócio, você que tá aí no chat, não precisa ser o Fallen, não precisa ser eu, não precisa ser o Gal, não precisa ser um cara com muita experiência, você consegue entender isso. E é verdade, tá ligado? Os jogadores mais novos, eles têm uma coisa que é mais difícil, sim, porque não é o tesão pelo jogo. Isso que eu fico puto, quando os caras confundem as coisas. Quer tirar o rolê de tipo, não, porque o cara já não... É um entorno geral de tanta coisa que tá acontecendo na vida do cara que faz com que algumas... E aí cada ser humano, cada indivíduo é diferente. Tem o cara que tá pensando em casar, tem o cara que já teve filho, né? Eu tô puxando a galera mais velha assim, mas tem o cara que... Sei lá, você pode chutar milhares de coisas, mas é normal da vida isso. As responsabilidades são normais. Tá? Um cara de 16 anos, normalmente ele ainda está sendo sustentado pelos pais.
né? Um cara de 28, 27 é muito mais difícil que esteja sustentado pelos pais, né? Então, não é uma questão do tesão pelo jogo, mas o que o Fallen tá dizendo é quando você consegue encontrar qual que é o grande ponto do cara jovem. Um dos é esse modo de dedicação e o quanto você quer, né? E é isso que ele tá falando, que o jeito que tá sendo o projeto e o jeito que eles quiserem, cara, eles estão conseguindo igualar isso. E aí é melhor você ter um jogador Porque já experiente. passaram por muita coisa, sabem o que olhar, sabem o que dá certo, o que não dá certo. Né? Então, uma questão de quando o jogador mais experiente tem humildade e ele tá colocando o mesmo ritmo de trabalho que um jogador mais novo colocaria, eu acho que você tem a vantagem de ter os jogadores mais experientes, né? Mas eu entendo que isso vai na contramão do que os outros times fazem, eu entendo que isso é um caminho difícil, porque normalmente os jogadores experientes já não têm mais esse gás para queimar. É Mas não é o interessante. caso aqui da Imperial. É um caminho interessante. É uma coisa que não se vê todos os dias. É uma coisa que levanta muito mediatismo, não é? E às vezes pode levantar até mediatismo demasiado cedo, demasiado grande. E isso às vezes é mais difícil Sim. até de trabalhar. Mas a experiência que vocês têm, não é? Com uma equipa que foi forjada no fogo, numa scene muito pesada, muito exigente, com um público muito exigente, isso também, na minha opinião, pode vir a levar a equipa a bom porto. Minha questão Tô está liberando mesmo as mensagens, a segunda calma. questão relaciona-se mesmo com a equipa. Porque até com o FNX que teve parado durante tanto tempo, o Boltz que competiu durante algum tempo também na cena brasileira, o Fer teve parado praticamente um ano, e temos mapas novos, temos metas, temos equipas Zonac novas, é até o God. circuito está diferente, muita coisa virada para o online, uma coisa que para vocês era impensável. Jogar online é a última coisa que vocês gostam e que vocês querem. E como é que tu sentes a evolução da equipa para o pouco tempo que tem? Estás satisfeito com a evolução da equipa? Estás empolgado? Eu estou muito satisfeito com a evolução do time. E já adiantando esses últimos 6 dias que a gente teve aqui, estamos indo para o 7º dia de Europa agora, desde a vinda do RMR no Brasil. E a que a gente cresceu nesses 7 dias leva meses para crescer. Né? Alguns mapas que a gente trabalhou, alguns mapas que a gente conseguiu entender o mapa e pelo menos ter uma sensação de que todos estão olhando para o mapa da maneira correta, de uma maneira produtiva. Então os aprendizados foram bem rápidos em alguns quesitos. É lógico que ainda há uma infinidade de coisas a se aprender, infinidade. Mano, isso foi uma parada que eu aprendi com o Fallen, assim, eu peguei esse conceito com o Fallen, tá? Muito tempo atrás, alguns anos atrás, e é uma coisa que eu tô falando, né? Há 3 anos, sei lá, foi antes da gente chegar no Major até, com a INTZ. Eu vou te falar, não sei como é que é hoje, não quero ficar colocando pitaco nos outros times, mas assim, eu imagino que tem time que não faça isso, tá? Eu imagino que tem time que não faça isso. E parece o que o Fallen tá falando e o que eu vou falar, parece olhar e falar, mano, você tá de sacanagem, pô, isso é básico, né? É uma parte teórica que às vezes os times, eles conversam muito pouco. Conversar acaba conversando, mas conversam muito pouco o que cada um vê do mapa, principalmente se você for pegar aí, cara, rotações e geral, o que cada um vê do mapa e o que o time no geral, coaches mais os 5 jogadores, vão entender que eles vão ver do mapa. Você vai falar, pô, você tá de brincadeira, como assim? Não é uma coisa que talvez tenha tanta importância quanto... Desculpa, talvez não é tão batido na tecla do que o quanto é importante. Não sei se vocês conseguem entender, mas aqui não foi o objetivo da pergunta, mas o Fallen acaba falando o que a gente aprendeu, o entendimento de todo mundo. Porque você vai falar, o entendimento, tá de sacanagem? Eu que sou level 11 da GC, eu entendo uma miragem, eu sei o que é uma miragem, o mapa da miragem. O entendimento é, o que você tá pensando? Cara, você sabe, você é jogador, ou você é coach, ou você pega pra cada ponto que você quiser. Você sabe o que o seu capitão quer no geral do mapa? Se ele falar exec A, você sabe o que ele quer, uma exec A. Se ele falar padrão meio, você sabe que ele quer dominar o meio. Mas você sabe, tipo, qual é o norte que o time pensa do mapa? Ah, é legal eu bagunçar o cara aqui? É legal eu entender se acabou a bomba desse lado ou se acabou a bomba desse lado? É legal eu entender uma coisa que o Woody... Muito legal, isso aqui também eu aprendi com o Woody. Aprendi assim, é uma coisa que a gente entende, sabe que existe, mas o Woody ele chegou e falou, cara, é o seguinte, tem alguns objetivos, mas ele falava, um dos objetivos
quando a gente for fazer padrão dentro na NUC, eu quero que esse cara perto da casa, alô, Woody, desculpa aí, tá dando, né? Eu quero que esse cara perto da casa escute se teve HE ou se o cara lá embaixo quebrou. E é uma coisa que você acha, pô, é padrão, tá ligado? Já beleza, eu quero saber. Quem não quer saber onde é que tá o AWP ou onde é que tá o rotator da NUC? Mas é uma coisa normal. Às vezes o seu time faz sem nem o capitão pedir. Você tá lá e você falou, velho, quebrou o vidro lá embaixo. Você vai ouvir quebrando o vidro, você vai falar. Mas às vezes, com a trocação que tá tendo na A, você não repara muito e é interessante que o time saiba o geral que você quer, né? E era uma coisa muito legal. Essa fala me marca, eu vou sempre falar isso aí, foi lá em setembro, quando chamei o Woody pro time, o Woody veio, a gente conversou, e aí ele começou a passar algumas ideias dele pro time, e ele falava, cara, quando eu fizer uma padrão forte dentro, porque se for um cara só dentro é foda, né? Não dá pro cara se meter lá toda hora e ficar no lugar. Eu gosto de que tem um cara aqui perto, e esse cara eu preciso que ele me fale se quebrar o vidro ou se jogar HE pra explodir a porta lá de baixo da B. Seria muito bom se vocês conseguissem me falar isso. Por quê? Porque, cara, se você sabe que tá lá, você imagina que o rotator tá pra lá. Se você não sabe ainda se é o Alp ou se é o M4, mas você já sabe, você já tem uma ideia de que um rotator já tá pro Secret. Isso já te abre o leque de que provavelmente um cara vai estar mais pro Cat, né? E um rotator vai estar pro Secret. Então, eu tô citando um exemplo de uma coisa que eu já vivo há bastante tempo, mas tem vezes, cara, que o seu próprio time não tá entendendo muito o que o cara quer. E às vezes não é nem o capitão, às vezes é o seu padrão B. Às vezes conversa com o seu padrão B, o cara da B lá e fala, mano, por que você gosta de ficar fazendo isso aqui? O cara fala, pô, uma parada que eu gosto é quando eu escuto que os caras estão fazendo tal coisa, eu acho que é mais valioso vocês acelerarem o domínio liga. Então, cara, muito legal, cara. Acabou de começar a entrevista e eu já queria falar muito sobre esse passo, galera, porque é legal pra vocês e pros times e pra galera que estiver me ouvindo ou for ver a VOD depois, combinar. Mas não existe como a gente combinar tudo antes de jogar, né? Por isso que as competições são tão importantes. Por isso que entrar a jogar essa Omen Cup que teve agora foi tão importante. Jogar vários e vários jogos aí com equipes que são boas, né? A gente sabe que a gente brinca aqui no time que estamos na selva europeia, Zorlak, que o Tier 2 europeu é uma guerra, né? Eu digo sempre, welcome to the jungle, completamente bem-vindos é o terror. Então online então, minha nossa, é horrível, horrível. Mas estás a sentir crescimento, mas surpreende-te até tão rápido, o quão rápido estão a crescer? O que eu sinto é o seguinte, em relação ao aprendizado, né? Quando a gente veio do Brasil em 2014 para jogar os primeiros campeonatos fora, também estávamos atrasados no meta, também não tínhamos todas as respostas, também não tínhamos uma ideia de como se jogar o jogo da melhor maneira possível. E foi através das competições, foi através de vivenciar isso no dia a dia e ter as leituras corretas de como a gente deveria se organizar dentro do jogo que a gente conseguiu, algum tempo depois, ser o melhor time do mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui na Imperial é uma tentativa, né? E aí obviamente tem muitos e muitos desafios para que isso aconteça, e talvez a gente nem chegue lá, mas é a intenção do grupo, é o desejo do grupo, é tentar passar por esse processo novamente, de tentar encontrar as soluções que o jogo precisa no momento, e também ser habilmente capaz, né? Ter a skill necessária, ter as leituras necessárias, o team play necessário, para que a gente possa figurar. Às vezes eu vejo que eu tô vendo o maior, né? O maior aí do CS falando, e muita coisa acabei aprendendo e copiando, sei lá, né? Também, né? Em algum tempo ensinei alguma coisa pro Fallen menino do CS. Mas é muito legal que tem muitas coisas que ele fala que a gente, né? Os tops novamente. Também tá no caminho certo. Foi um processo, né? Mas eu acredito que a evolução que a gente já tá mostrando nesses últimos dias, e se a gente der continuidade em como o trabalho tá acontecendo... Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro a chegar? Quem foi o primeiro a chegar? Quem foi o primeiro a chegar? Eu quero saber. Quem foi o primeiro a chegar? Eu quero saber, porque o Fallen veio dar essa entrevista de manhã. Alguém chegou. Conseguir surpreender positivamente Peace. Mais e mais pessoas. Se vai ser o suficiente para chegar no top 1, beleza, professor. Eu de fato não estou preocupado com isso, Zorlak, porque são quantas e quantas equipes que... Muito cedo, mas são quantas e quantas equipes que estão tentando. A gente tem mais de 1000 equipes no cenário.
Então quer dizer que só quem conseguir ficar top 1 em 2022 vai ser sido vitoriosa, né? Então assim, eu acho que pra gente que tá nesse projeto, a gente já sabe o que é ser o melhor time do mundo, nós já fomos o melhor time do mundo 2 vezes. Pra gente é um desafio pessoal de tentar chegar o mais perto possível disso e curtir esse processo, aproveitar esse processo, curtir os companheiros que estão ao lado e vivenciar isso da melhor maneira possível, porque é aí que tá toda a graça da coisa, as pessoas que estão em volta de você e o quão sério você leva a coisa. Diz-me uma coisa, só podes Cara, dizer um nick para cada, ok? Preciso de 2 nicks dentro da equipa. Portanto, dentro da equipa, quem é que tem surpreendido mais? Isto é uma curiosidade minha. Ok? Quem é que tem surpreendido mais pela positiva, tanto em termos de performance, como em termos de motivação? Mas não posso dizer mais do que um para cada. Porque eu presumo que as coisas estejam a correr bem. Mas quem é que te surpreendeu mais? Quem é que achas que está a jogar muito bem? Quem é que começou bem, sentiu-se bem dentro da equipa, está solto, a disparar muito bem, em termos de forma, Disparar e em termos muito de motivação, bem. quem é que achas que também te Adoro surpreendeu, que essa trouxe galera. uma energia assim que não estavas à espera? Tá, eu acho que em termos de performance, quem. Não vou dizer que surpreendeu, mas quem está melhor é o Fer, né? Ele tem um papel no time importantíssimo. Ele sempre foi um grande jogador. E aqui dentro do sistema que a gente está montando de novo, ele está jogando super bem. E motivação, eu vou trocar essa pergunta de motivação para outra, porque motivação eu acredito que todos estão motivados muito, então é Ok. difícil dizer um mais do que o outro. Mas eu acho que de superação, eu colocaria o FNX pelo fato de que são muitos anos sem jogar, né? E ele já está, cada partida que passa, melhorando. Nesse campeonato que a gente venceu agora da Omen, ele foi fundamental naquilo que é a sua característica, né? Que é fechar os rounds, que é fazer os clutches. Ele apareceu muito bem no mapa da Inferno, teve o melhor mapa dele até agora aqui na Imperial. Então, assim, eu diria que o Jogou Fer tá muito mesmo surpreendendo na aquela performance e o FNX na superação de recuperar o tempo perdido aí sem estar na competição e aproveitar esse processo também, que não é fácil, né, Zordak? Você voltar a ser o FNX, tem um monte de europeu aí da Welcome to the Jungle, dando bala para tudo que é lado, avançando, você tem que se adaptar, né? E o FNX está se adaptando novamente. Mas o pessoal diz que só ele é que se pode parar a ele próprio, né? É o que o pessoal diz, e a verdade é que é uma máquina, está um autêntico espetáculo, está um espetáculo de seguir, sem dúvida. E neste último torneio do European Challenge, minha nossa, jogou mesmo muito bem. Não tinha um ganho, não fosse a performance dele. Ele tem lá momentos completamente incríveis, é impressionante. Agora, um paralelismo em relação ao vosso. Obrigado, viu, meu querido? Valeu, Piev. Contigo, durante muito tempo. Rodeados de jovens na Godsent, o Phelps agora afastado por razões pessoais, Coldzera no meio dos miúdos da Zero Nation. Um abraço sacana de Manaus. Sincera, não é? Uma opinião do Fallen sincera relativamente a estes projetos. Se costumas seguir o que eles costumam jogar, a Godsent Obrigado, meu querido chegar ao Major e Rick crescer Sevilhano. relativamente Valeu rápido, pelo porque sub de são 3 jovens. meses, hein? Zero Nation está agora no início. Como é que vês estes projetos? Gostas de os ver jogar? Sentes que têm potencial, jogadores com futuro? Olha, eu sou muito amigo do Taco e do Dead, principalmente, que estão lá no time da Godsent. Tive a oportunidade do ano passado de ficar algumas semanas na casa da Godsent, jogando pela Liquid, me emprestaram lá um cômodo, a gente acabei dividindo ali alguns momentos com eles, pude assistir o jogo deles atrás deles e me surpreendi muito positivamente com a qualidade deles. Os jogadores ali novos, que têm muito potencial, muita qualidade, o Taco se transformando, né, de um jogador que antes era um entry, que completava um grupo para a cara daquele projeto, sendo o capitão da equipe, né, liderando junto com o Chuck e com o Dead o time nas formas mais complexas aí, emocionais, estratégicas. Então o Taquinho se formando um líder, né, e aquilo é muito bonito de ver junto com os jovens. E pude ver aquele trabalho acontecendo, pude ver eles vencendo alguns torneios lá fora, batendo a fúria, indo muito bem nas competições, começando a aparecer nas grandes competições europeias. E eu sempre estou na torcida por eles, é um time que tem muito potencial. Acho que pelo menos no começo do ano eu colocaria eles como top 2 junto com a Fúria no cenário brasileiro, estavam indo super bem, tinham tudo para despontar. E aí veio esse problema com o Phelps agora, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, questões pessoais, ele acabou saindo, entrou o Henrique, então eles acabaram colocando um AWP agora no local da posição do star player, né? Então não é, acho que não imagino que seja a troca ideal para um AWP. Isso vai fazer com que agora a gente tenha que repaginar alguma coisa dentro do jogo dela, recalibrar algumas coisas. Então acho que agora a gente vai passar por um processo agora de transformação novamente, né? Mas é um time com muito potencial. Se o
o Henrique tivesse entrado talvez em alguma outra substituição, fosse encaixar já de prontidão melhor. Mas no local do Phelps, vai necessitar um pouco de tempo, porque o Phelps era o jogador ali como é o Fer pra gente, né? São posições que são muito características, não é o AWP não faz essas posições, né? São coisas diferentes. Sim. Então, e é um jogador que quando joga contra as melhores equipas do mundo, normalmente mantém sempre uma performance altíssima. O Phelps, não é né? fácil. Sim, joga muito bem. Naquele core anterior. O Eni dá outras garantias, mas vai obrigar ali a mexer na receita. Não é? Vai demorar mudar um bocadinho. Vai mudar. E aí, em questão a 00 Nation, acho que é um mix de vários jogadores de cenas diferentes, com muita qualidade. Né, o pessoal ali pegou o Olha a Guatemala reação Malps, do que vinha jogando Estador bem na quando perdeu T1, no pegou último o segundo. VSM e o Léo, que estavam jogando bem com a galera da antiga 00 Nation. O Code dispensa comentários, né? Todo mundo sabe da qualidade dele. E aí o grande desafio para o Code é que ele passa a também ter que fazer esse papel que o Taco vinha fazendo na Godsent, que é esse papel de liderar esses jovens, de liderar, dar uma identidade de grupo, treinar esse time taticamente, mostrar uma identidade de jogo. E essas coisas levam tempo, né? Imagino eu que com a dificuldade da linguagem também, porque alguns são latino-americanos e não brasileiros, né? Então, mais para o espanhol do que para o português, apesar de falar em português. E aí vai um tempinho para adaptação. Mas 00 Nation é um time muito perigoso. Eu acho que no papel tem tudo para ser um time muito forte. E eles, por enquanto, não decolaram ainda, mas com a continuidade do trabalho, podem vir a ficar um time top aí da região, pelo menos, e figurar entre os tops no futuro. Eu acho uma equipa engraçada a 00 Valeu Nation, pela mensagem, viu, aprendem mais rapidamente. Skater, eu sempre falei errado seu nome, né? É mais Tamo difícil, junto, é valeu, mais lento Vinilói, calma. Valeu. Valeu. E eles já defendem muito melhor do que Zamberlan atacam. pelos 4 meses. Que é uma coisa e até Lucas um bocado Belode esquisita. pelos 3 meses. Sem Ju pelos 4 meses, tamo junto, velho. Talvez o que ajude também um pouco nesse momento do Counter-Strike é que a gente tá vivendo um meta do CS um pouco mais CT, né? Por causa da M4A1S, ela tá bem overpower, ela tá forte com a necessidade de só 4 disparos, né, para eliminação. Isso ajuda um pouco o lado CT. E o lado TR tá precisando ser realmente bem jogado para tirar os pontos lá, que tá difícil, no geral, para todo mundo jogar o TR bem. E o spam de utility, não é? O dropar da utility mais M4A1S, o dropar de utility também baralha muitas vezes as contas aos terroristas, não é? Estamos a contar com alguma utility ali ou acolá e depois ficamos com pouco tempo para jogar por causa de uma smoke extra ou de um molo extra. Perfeito, hein, Zorlak? Também vemos muitas vezes a ronda a ficar curta de tempo. Eu não sei, eu já pensei acerca disso, se calhar mais uns segundos de ronda fariam algum sentido depois de haver esta meta da... Faz sentido sim. Faz sentido sim. Faz sentido sim. De dropar a utility. Eu gostaria muito se eu falasse, nem que fosse 10 segundos ou 5, eu acho que justificava um bocado. Por causa eu acho. Mas se eu pudesse falar com o Gaben, eu dizia-lhe umas quantas coisas. Somos dois, Jonak, somos Diz uma dois. coisa. Saindo um bocadinho agora da Imperial, né? Falámos um bocado da Godsend, falámos da 00 Nation, são duas equipas brasileiras cheias de miúdos também com os velhinhos que toda a gente gosta de ver, que ninguém esquece, como é óbvio, que fizeram história no CS brasileiro. Houve aqui uma passagem pela Liquid. Eu gostei, né? Um dos meus jogadores preferidos é o Elige, eu sou completamente fã, sou maluco, e teve agora um torneio horrível, portanto estou bastante aziado com o Elige, estou triste com ele. Tá bastante o quê, Zorlak? Tu tá bastante o quê? Calma lá que eu não consegui ouvir. Liquid! Aumenta. E teve agora um torneio horrível, portanto estou bastante aziado com o Elige, estou triste com ele. Houve uma passagem pela Liquid. Eu vejo essa passagem como, se calhar, bastante importante para aquilo que é este passo na Imperial. Porque foi uma experiência diferente de todas as outras que o Fallen teve. E como tiveste essa experiência, eu gostava de dizer, mesmo que não tenha sido o maior sucesso, mesmo que não teve o maior sucesso possível, é óbvio, eu gostava de perguntar o que é que aprendeste nessa passagem? Em termos de management, em termos de ligações entre os jogadores, em termos de treino, em termos de rotinas, etc. Portanto, fez de ti essa passagem o melhor jogador e até melhor capitão? Eu acredito que todas as passagens que eu tenho, todos os times me ensinam alguma coisa, né? Eu sou um cara que sempre busco aprender algo com tudo que eu passo, cada partida que eu perco, cada companheiro de time que eu jogo, time que eu encontro. E na Liquid não foi diferente. A Liquid ficou aquele gostinho de que poderia entregar mais, porque fazia grandes jogos, né? A gente na Liquid foi o time que mais venceu na VID 2021, por exemplo. Foi o time que muitas vezes fez jogos tops contra os adversários, que estão no alto escalão. Então, assim, era um time que estava a um passo
de ser alguma máquina muito, muito forte, né? Mas ao mesmo tempo deixava a desejar em outros instantes, né? E o que eu tive de experiência na Liquid foi primeiro na parte de business, na parte de jogador, organização. Mano, a org deve ser muito Eu encontrei louca, a melhor organização que já joguei na minha vida, disparado. É o nível que o Team Liquid já chegou de organização, de como eles encaram o business, de como eles trabalham com os jogadores, de como eles se estruturam internamente. É assim, eu acredito que tá todo mundo tentando chegar onde eles estão, sabe? Pelo que eu senti. Então, é como se a gente tivesse olhado o eSports daqui 8, 10 anos. É onde os caras já estão em termos de estrutura, em como eles lidam. Cara, o Zeus me falava isso, velho. Inclusive, falei com o Zelão hoje. Um salve pro Zelão. Zeus me falava isso do rolê da Liquid. E, obviamente, né, galera, que algumas coisas são muito... Tudo é mérito, tá? Mas o que eu quero dizer assim, algumas coisas tem a invenção / vamos isso, vamos investir, vamos colocar isso daí, mas muita coisa também acaba... Eu sempre falei sobre isso porque eu já passei, né, por etapas de construção de orgs novas, né? Muitas coisas, galera, outros times querem fazer, cara, saca? Eu não vou ficar falando nome de alguns times brasileiros porque vai parecer que isso não é uma taxação, mas tipo assim, tem coisas que você vê, tipo, você acha que tal time não queria ter um centro de treinamento nos Estados Unidos? Queria, velho, tá ligado? Mas não tem grana. Você acha que tal time não queria ter um manager específico pra cada coisa? Queria, mas como é que tu vai pagar todos esses, né? E a Liquid tem, velho. Com as coisas... Eles são uma máquina trabalhando lá aquela parte, né? Então foi assim, como jogador foi maravilhoso, porque eu já passei por muita coisa na carreira e poder experienciar é um mérito esse de quem top, assim, tem essa grana e quem investe também. Agora, na parte dos jogadores, jogar falando em outro idioma continua sendo uma barreira muito grande para o jogador de CS. Eu acho que é uma coisa que tem várias e várias experiências. Eu acredito que alguns jogadores conseguem se virar com isso pela necessidade por já terem nascido nesse ambiente, né? Então você pega alguns jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, palpite meu, mas um Brock, por exemplo, da FaZe, ele não tem muitas opções competitivas se ele não falar inglês desde que ele começou a jogar CS, então ele já fala CS em inglês desde que ele começou a jogar. Quando ele entra num time falando em inglês, para ele é um pouco mais natural do que alguém que passou 6, 8, 10 anos comunicando na sua língua materna e depois vai jogar em inglês. Você perde alguns milissegundos importantes, alguns entendimentos importantes do round, porque você não tem essa velocidade de processamento da informação. Claro. Eu, como era capitão de um time falando em inglês, obviamente que, apesar de falar um bom inglês, não assimilava 100% está sendo falado, e obviamente que isso dá diferença na capitania, dá diferença no meu jogo. Tá então, aí, né? Então, eu gosto de dizer que novo, o jogador de CS precisa estar confortável para jogar o seu melhor jogo, né? E para atingir esse conforto, precisa de muitas coisas. Uma delas sendo esse environment, sendo esse entendimento rápido das palavras, maneira de comunicação, né? E o inglês atrapalha nisso. Então, tipo assim, todo mundo que faz a do time mesclado de línguas fala, não, pô, mas isso aí é uma coisa que a gente já tá ligado, isso aí não vai atrapalhar tanto e tal. Aí o time não vai bem, aí o time depois que acaba, galera, não, mas realmente o 100% é sempre difícil quando não é a mesma língua, né? Um desafio, mais uma vez, falar inglês, cara. E voltar agora a falar em português. Não é pro Fallen isso aqui não, tá? Não é pro Fallen isso aqui não. O Fallen acabou de explicar o momento da carreira dele, a ida pro Liquid, tá? Aqui é uma coisa individual, Fallen, eu tô falando de montagem de time. Conseguindo entrar nessa zona de conforto mais vezes, tenho jogado um pouco melhor, sinto que estou tomando decisões melhores, um dos motivos sendo esse. Agora, você comentou bastante do Elige. Não é, porque às vezes, né, amigão, eu sei como é que é, né? Acabou de falar da Liquid, né? É muita grana, muita oportunidade, vale a pena tentar. Elige é um cara agora, que... talvez o erro foi o cara lá. Foi muito bacana jogar do lado dele e ao mesmo tempo muito difícil. Né, um jogador extremamente técnico, um cara que entende muito de como ele senta na mesa, de como ele configura o CS dele, de como ele atira nas pessoas no jogo, sabe? Ele vai ao fundo do porquê das coisas, do detalhe. Pensa que o Fallen tá falando, eu não consegui chegar ao 100% do entendimento de tudo. E o Fallen tem inglês fluente, o Fallen é fluente, né? Agora coloca isso pra outros lugares, outras coisas, velho. Você vai pegar um cara e não é só pra brasileiro, não, velho. Você vai pegar um cara que conseguiu se acostumar, que tá jogando, comunicando na língua mãe dele lá. Detalhe, muito minucioso e muito inteligente. E jogar do lado dele é fácil, porque ele é muito bom. Ele é um cara que
organiza o jogo dele. Você sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, por que ele vai fazer, sabe? Ele tem um raciocínio muito bom pro jogo. Mas, ao mesmo tempo, foi difícil no lado interpessoal, porque ele estava passando por um momento difícil dele em relação à carreira, em relação a ficar muito longe de casa, jogando na Europa. Então, assim, a paciência do Elijão em 2021 não estava num nível que seria o ideal para que esse projeto tivesse dado certo. Ele acabou até no final do ano falando sobre isso, que ele ia melhorar isso para 2022, sabe? Então ficaram aprendizados para os dois lados, né? Eu aprendi muito com ele na parte de dentro do jogo, acredito que ele aprendeu um pouco comigo nessa parte fora do jogo, e foi muito bacana. Jogado com os outros garotos da Liquid foi muito legal também. O Stewie, mais uma vez ter jogado com ele, é um cara que eu admiro bastante, é um cara que, sabe, ele lembra um pouco para mim algumas coisas do Fer, porque ele é um cara que quando quer fazer alguma coisa, ele faz, ele é apaixonado no jogo, ele quer muito vencer, e ao mesmo tempo, obviamente, tem os seus probleminhas, às vezes, por essa paixão demais, às vezes age um pouco errado aqui e ali, mas quem não tem, né, Zorlak? Todo mundo tem defeitos e qualidades, né? Mas eu gostei muito de jogar com o Steel de novo, foi um cara que me abraçou no projeto, quando eu chamei ele para SK, foi um dos únicos que aceitou entrar no time da cena internacional, então é um cara que eu tenho grande admiração. E jogar com o Naf e com o Green foi muito legal também, porque são pessoas bem diferentes, o Naf bem na dele, bem tranquilão, mas assim, forte, o Naf também, muito bom jogador, assim, absurdo. O Naf me lembra muito o FNX, os dois têm muita coisa em comum, porque não são pessoas assim tão minuciosas como o Elige, que vão estudar, Então montou a Liquid, que vão anotar, que vão pensar no porquê, eles só fazem, mas fazem muito bem feito, sabe? Eles têm um instinto natural para coisa que vai para uma outra linha de jogador. E o Green, que era o garoto mais novo, foi bacana porque era um soldado ali, fazia o que fosse necessário, um garoto sensacional, foi muito meu parceiro durante esse 2021, e eu estou desejando boa sorte para ele na Complexity agora, acho que ele tem outro desafio lá, vem com outra pressão, é diferente quando você está num time que todo mundo é mais velho que você, e você é o garoto novo, o Hulk lá, ele já é um cara que vem com experiência, né, então tá sendo legal, mas a Liquid foi produtiva, cara, o que eu aprendi mais lá, Zorlak, sendo bem sincero, foi sobre mim mesmo, assim, as coisas que realmente importam para mim jogar, por que eu tô jogando esse jogo até hoje, porque eu tô aqui há 18 anos competindo, e assim, eu consegui fazer uma reflexão sobre mim mesmo durante 2021, que foi importante para agora tentar chegar no meu melhor de novo em 2022. Obrigado, Vidal Off, pelos 8 meses, cara. Sucesso sempre a pouco. Agradeço mesmo toda a disponibilidade, mas eu vejo essa passagem como fundamental, entendes? Eu acho que é fundamental, porque pode fazer uma grande diferença, na minha cabeça, vendo de fora, acho que pode fazer uma grande diferença. Você vai poder transmitir o Major ao vivo, já que ficou impedido de transmitir o RMR. Não é, com o Last Dance, não é, como o pessoal costuma dizer sempre. Acho que essa passagem pela Liquid, jogar lá fora, noutra organização, com outro tipo de rotinas e de metodologias de trabalho e de ligação entre os jogadores e de preparação das coisas, acho que pode fazer uma grande diferença. Pode ser uma coisa que traga claramente um incremento qualitativo e que faça com que a Imperial tenha uma coisa, se calhar, extra que me trouxe, até mesmo dentro do jogo. Tinha. Né? Exatamente. Isso nota-se dentro do jogo. Portanto, é que o pessoal fala muito da Last Dance a achar que é a mesma coisa. Mas há muita coisa que muda. Não é? A carreira muda, os jogadores evoluem e desde que a motivação esteja lá, eu, pelo menos, não vou perder um jogo. Uma questão. Zorlak, que nem nós, Zorlak. Tempestade, obrigado pelos 4 meses, querido. Tio Haka, muito obrigado pelos 3 meses. E Chayon, obrigado pelos 2 meses. A pouca Ferrari. Tem uma escola diferente, certo? Pode ser muito bom aos meus olhos para a equipa e até para ti. Porque ele pode dar um input diferente, ideias diferentes de alguma coisa, dos mapas, etc. Depois esteve a competir até ao mais alto nível, né? Esteve nos playoffs do Major, né? Legend. Até há bem pouco tempo. Outro ponto muito, muito bom. Mas, por outro lado, está num rol muito diferente. Está mais entry, está dentro do bloco, mas muitas vezes em primeiro contacto. Também o vemos aqui e acolá a jogar um bocadinho mais sozinho, a jogar um bocadinho mais retraído e à espera, não é, do envolvimento do coletivo para depois ele fazer um envolvimento individual. Mas é muito diferente do Vini que vinhamos, com certeza, que vinhamos acompanhando na Fúria. Como é que está a ser o trabalho, especificamente entre ti e o Vini? Tu como capitão, que queres controlar as coisas taticamente, e um Vini que está claramente diferente dentro desta equipa. Concordo. Eu espero que seja diferente pro melhor, né, Zorlak? Acho que ele vai estar jogando bem já e é um grande jogador. E eu espero que a gente consiga usar
o melhor do Vini com o passar do tempo. E obviamente que o melhor do Vini precisa ser o melhor para o grupo também, né? Assim como o melhor do Fallen tem que ser o melhor para o grupo, melhor do FNX, melhor para o grupo. Então a gente está tentando fazer com que a combinação dos 5 saia algo bacana. E o lado bom de ter o Vini no time, que primeiro, fora do jogo, ele é uma pessoa assim sensacional, de verdade. Acho que não tinha personalidade melhor para completar o grupo do que a dele. É um cara que faz a diferença aqui no dia a dia em vários e vários sentidos. Dentro do jogo é um jogador que, como você mesmo disse, e eu já falei algumas outras vezes, ele é mais direto ao ponto, né? Eu diria que o jeito que nós gostamos de jogar, que eu gosto de jogar e a nossa equipe jogou no passado, é aquele estilo onde a gente vai descobrindo o que o adversário está fazendo, enganando ele um pouquinho, exaustando ele um pouquinho, abrindo os leques de oportunidades e jogando. O Vini é poucas ideias, Orlac. Escreveu, não direto. leu. O pau já comeu. foi. É mais ou menos isso. Então, assim, ele traz um elemento de urgência para se fazer algumas coisas ou capitalizar em oportunidades que, se a gente não olhar do prisma dele, a gente não faz essas coisas que são boas coisas, né? Eu acredito que um time top consegue navegar entre as maneiras diferentes de jogar o jogo dentro de uma mesma partida ou dentro do mesmo campeonato. Então, só o jeito do Vini jogar, na minha opinião, seria semelhante ao adversário que enfrentamos agora na grande final do Homem Challenge, que é Falcons. Totalmente direto ao ponto, que foi a equipe do... Falcons! Dos Falcons. Sim, muito agressivos, Direto ao ponto, não tem fofoca, né? Mas aí, se você pegar só o jeito do Fallen jogar, aí você acaba virando um estilo VP também, né? A galera os que estavam na equipe da Virtus Pro até agora há pouco. Muito devagar, muito metódico. Então, assim, quando você encontra essa mescla e você encontra momentos certos para fazer essa diferenciação, você ganha muita qualidade como time. Então o Vini ajuda muito nisso. E como jogador, ele é muito sólido, cara. Ele é muito sólido, ele comunica bem, ele faz boas eliminações, ele tem iniciativa, ele não foge do jogo, ele gosta de chamar a responsabilidade, ele gosta de fazer esses entres, ele não se importa, gosta também de fazer alguns lurkers às vezes. Então um cara que o all-around, assim, faz de tudo, que é muito bom ter um jogador assim, porque a gente precisa ter alguém assim dentro da nossa equipe. Olha, acabei de postar, graças a você que me lembrou aí, tá? Esta season. As pessoas que mais acreditam na equipa, às vezes metem os objetivos completamente na base da loucura. Isto é uma coisa que tem que ser feita passo a passo, não é? Grão a grão. Grão a grão. Tem de haver um planeamento para esta season. Não pode ser só à volta de objetivos. Grão a grão. Tem de haver um planeamento. Qual é que é? Começar a falar isso. Como é que se está a desenhar o caminho durante esta temporada? É suposto passarem mais tempo na Europa do que no Brasil? Que tipo de torneios é que quererão jogar? Já vos vimos a jogar aqui agora torneios online, não é? Menos importantes, com menos prize pool, mas com equipas Tier 2 e Tier 3. Esse tipo de receita é para se repetir? É para ir jogando o máximo possível? Como é que vai ser então esta preparação de temporada? Olha, o calendário e o planejamento está sendo difícil de arquitetar com muita antecedência, porque as coisas vão acontecendo, né? O planejamento inicial era a gente ir para os Estados Unidos. Sempre, velho. É muito louco quando entrou. Eu lembro disso, já aconteceu em outros times. Quando entrou no MBR uma galera nova, um manager novo ali para cuidar das coisas estruturais ali e tal. E os caras me pediam as datas e tal. Como é que vai ser as datas do ano que vem? Falava, meu amigo, dá pra saber CS, velho. Se é a data disso aqui, desses 3 campos aqui, tem a data, cara. E aí você não sabe se vai ser online, se vai ser em LAN, porque eles demoram pra anunciar. É muito diferente, cara, de outros esportes, né? Realmente esse planejamento é meio foda. Você fica muito lá e cá. E às vezes, claro que você faz com antecedência, mas não dá pra fazer com tanta antecedência assim, né? Jogar o qualificatório do RBR, e aí a partir daí começar o nosso Obrigado, ano. Bruno Veio a Valve, valeu praticamente colocou os brasileiros para jogar no Brasil, alterou, a gente já tinha casa alugada nos Estados Unidos, não estamos usando ainda, sabe? Querido, de Muda 3 tudo. meses, hein? Boa sorte mas assim, na live os objetivos aí, da equipe, que acho que é importante valeu, salientar, F-Palácio também a gente montou esse projeto para ficar, primeiro, bastante contato com a comunidade. A gente acha muito importante estar abastecendo a comunidade brasileira com bons projetos, com bastante conteúdo legal, deixando a torcida de novo engajada a assistir os jogos. Isso é um dos pilares do nosso projeto. O pilar mais importante é a evolução competitiva. A gente quer chegar bem no Major do Brasil, principalmente, quer poder participar desse Major, quer jogar em casa,
quer fazer a festa do Major brasileiro ser ainda mais bacana. Então a gente tem um caminho longo até lá. Então todo o planejamento ele é focado em que a gente consiga estar bem no Major do Brasil. E é lógico que essa conversa ainda é distante, né? O Major do Brasil está longe, mas ao mesmo tempo já apareceu essa oportunidade de quem sabe chegar nesse primeiro Major aqui. Porque, sendo sincero, não seria uma catástrofe para a gente não chegar. A gente tem esse mindset de que, acabamos de voltar a jogar, temos 1 mês e meio de equipe. Se não, por um acaso não for o suficiente ainda para jogar esse primeiro Major, o trabalho vai continuar. A gente vai continuar melhorando para tentar chegar no próximo, que é o nosso grande objetivo. Né? E para que a gente consiga fazer isso com qualidade, a gente precisa entender onde está o Last Dance Imperial hoje, que é, estamos no 2º mês de time. Né? E é difícil você ganhar da CL Europeia e jogar bem com 2 meses de time. Já estamos conseguindo fazer isso, já é uma grande vitória. Mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado com o otimismo exagerado, né? Agora vai vencer o Major semana que vem, porque venceu. Calma, mas a gente está no caminho certo. Então, dar tempo ao tempo. Acho que a gente está com a mentalidade correta e o planejamento é jogar, sim, competições com certa frequência, porque como a gente falou mais cedo na entrevista, tem coisas que você só aprende jogando. A gente pode teorizar que antes 3 anos para o FNX, 3 anos para o Boltz, para mim, mas na hora do vamos ver, tem outras coisas que acontecem no torneio que só jogando para você sentir e realmente criar essa casca, realmente absorver essas coisas, né? Então precisa jogar mais torneio sim, vocês vão ver Imperial jogando bastante coisas, Estados Unidos, Europa, vamos jogar onde puder jogar. Ok. Já temos Imperial esse final de semana, hein? Já temos Imperial esse final de semana. Sem otimismo exagerado, buscando vaga na IEM Dallas. Pode parar, não pode desacreditar. Aqui é o time do Falenzão. Se você desacreditou porque tava 8-0, você é um vacilão. Muito bom. É de ir acompanhando acima de tudo. Última pergunta, uma curiosidade minha, que não conheço tão bem assim brasileira como tu, não é? É normal. E a maior parte dos portugueses também não o conhece. E nós gostamos sempre de ver os novos talentos, os miúdos, etc. E vocês têm jogadores Os miúdos. muito Grão a skill grão, hein, individual, Zolac? desde Vamos os de grão a jovens, logo grão. no início, quando começam a aparecer, disparam muito bem, mexem-se muito bem. Há, assim, alguns jogadores que tu vais seguindo, assim como mais jovens, com talento, e com quem nunca tenha jogado, obviamente. Portanto, miúdos até em equipas com menos visibilidade do que, obviamente, a Fúria, a God Cent, a Zero Nation. Há alguns jogadores que te chamem a atenção e que tu achas que nós precisamos de seguir atentamente para vê-los a crescer? Olha, infelizmente, como eu não estou jogando na cena brasileira já faz alguns anos, eu acho que os talentos mais lá do fundo eu acabo não vendo com tanta frequência. Mas agora que eu joguei no Brasil esses últimos 3 meses, eu vi bastante qualidade em algumas equipes, alguns jogadores chamaram bastante atenção. Eu acho que os grandes nomes que o pessoal já escutou bastante aí não devem ser tão desconhecidos, mas o próprio Zev, que joga de AWP, na equipe brasileira, Sharks, junto com o Lucãos e sim, do Sharks, são 2 jogadores muito bons. A gente teve algumas outras equipes também jogando bem. Eu pude ver que a cena brasileira, obviamente que ela não estava pronta para vir aqui para a Europa e ganhar de todo mundo, não é isso, mas ela estava num nível interessante que em anos anteriores não estava. Quando eu voltei para o Brasil em 2017, 2018, joguei alguma coisinha ou outra, dava para ver que tinha uma distância gigantesca entre os níveis. E agora, nessa volta esse ano, eu percebi que, o pessoal está entendendo um pouco melhor já do jogo, estão fazendo coisas boas, tem jogadores aí que estão se apontando individualmente, e tem uma garotada nova lá no Brasil, Zorlac. Obrigado, Gabriel, valeu pelos 3 meses, hein? Gabriel Hash. De que a nova geração, meninos de 12, 13, 14 anos, onde os pais já conhecem o Counter-Strike, já estão deixando esses meninos treinarem desde novos, estão apoiando eles treinarem, estão deixando eles fazerem stream. Então, assim, a gente tem 2 jogadores no Brasil que me chamam muita atenção, porque eu já tive contato com eles também. E valeu, Dark Link. Alguns garotos lá, quando eu fiz um projetinho com os kids e tal. A gente tem ali o Snowzinho, que é bem novinho. Ele deve ter uns 12 Esse toda a gente conhece, né? Todo mundo conhece. O próprio Bejan, que é streamer também, tem 10 anos ainda, tá bem no começo. O Rafinha, que também joga super bem. Então tem uma molecadinha nova que já tá fazendo as lives. O próprio Alessandrinho Júnior, que é o filho do Apocão, que vai nascer daqui a 2 anos. Pode ser que tenha um grande potencial. Aí a gente já tem visto aí que já tá treinando, né? Já tá sendo passado aí muito conhecimento. E assim, os pais já É da hora, mas porra, 10 anos!
apoiam eles jogarem. E imagina como é que eles vão estar daqui 4, 5, É igual 6 futebol, né, cara? O cara com 9 anos, você já fala, se pá, esse cara vai ser uma anos, né? Quando eles estrela. estiverem com 16, Pô, 17 o cara não aprendeu a tabuada ainda, cara. anos. Aí que eu imagino que eles vão estar jogando um nível legal já. Então tem muito talento vindo por aí. É legal ver essa mudança cultural, né? Ver que os pais hoje já encaram o Counter-Strike, encaram o esporte eletrônico como uma oportunidade aí de até mesmo de carreira para os meninos no futuro. É verdade. E o Fallen, né? Tu a partir pedra, a abrir o caminho e a inspirar tanta gente, e agora as gerações a seguir, o tempo passa a correr, né? O tempo Pelo contrário, que ficar no acho errado, não. Tem que ter. Já falei. Tem que ter atividade extra. Igual tem que ter. O cara tem que fazer um futebolzinho, um voo, alguma atividade física. Atividade extra nas escolas. CSzinho, velho. CSzinho. tempo passa a correr. Fallen, antes de me despedir, obviamente tenho que agradecer a disponibilidade e toda a atenção que foi dada aqui. Foi um prazer, obviamente, poder fazer estas perguntas e tirar aqui algumas dúvidas que espero. Né? Eu fui falando Quem sabe o dia é Centro de Treinamento Tribo. Saca? E aí você vai lá, cara. Que hoje em dia dá pra fazer tudo pela internet, né? Precisa fazer um centro de treinamento. do ponto PT para tentar ir levantando assim, quais é que são as questões que pudessem ser mais pertinentes. Pronto. Para terminar, gostava apenas de pedir umas palavras. Sabes que o pessoal de cá tem imensas saudades, não é? Já cá estiveste na Mosh XL, já estiveste na Blast, foram duas festas completamente inesquecíveis para o público. E foi. Para nós também. Foi inesquecível, já lá vai o tempo, queremos que voltasse a acontecer, portanto... Mas calma, Zorlak, o Zorlak não sabia, nem eu, mas agora a gente já sabe que vai voltar a acontecer. Outra Blast anunciada, Zorlak, de grão em grão. Palavras para aqui para o público português e obviamente acho que em nome de toda a gente que vai seguindo aqui, uns acreditam mais, uns têm mais dúvidas, outros têm menos dúvidas, mas aqui por Portugal eu posso dizer, toda a gente apoia e toda a gente segue, toda a gente vê. Cara, Portugal é God demais, os caras torcem mesmo. Ô, tá louco, quem viu aquela não foi nem Blast, nem sabe, lembrava de uma Blast em Portugal. Essa moche que o SK jogou, meu amigo do céu, que coisa linda de ver, velho. A gente espera pelo melhor, como é óbvio. A gente sente o carinho de vocês e, sabe, eu vi dizer aqui nos bastidores também de possíveis eventos que vão acontecer em Portugal e se for possível a nossa ida, se couber no calendário, independente de alguns outros fatores, a gente vai fazer questão de tentar ao máximo estar perto aí dos portugueses, porque, como você falou, e é verdade, não é falação, os últimos 2 eventos que estiveram aí ficaram marcados para a história, eu lembro da atmosfera, lembro do carinho e, assim, dá vontade de ir novamente devido ao carinho dos portugueses. Então, agradecer o carinho de vocês que estão sempre acompanhando, torcendo de longe, mas estando perto do time, e também parabenizar aí as equipes portuguesas que estão melhorando o seu nível também. A única derrota que tivemos nesse torneio agora foi para uma equipe portuguesa, para o Sal. O Stador, jogamos contra ele ali, o Roman, jogadores bons. É legal de ver a cena portuguesa crescendo. Desde a época do Fox lá atrás, né, a gente está esperando que cheguem jogadores para dar esse salto a mais hoje, na comunidade portuguesa. E eu acredito que o Sal está perto de conseguir fazer isso. Já tem bons resultados, já fez bons jogos com grandes times. E estão no caminho certo para ir trazer muita alegria para vocês também. Valeu, Zorlak. Obrigado, pessoal de Portugal. Obrigado eu por tudo. Malta, ficamos por aqui. Para a semana temos outra lenda. Duvido que seja melhor que esta, sinceramente. Zorlak, mas não precisa mandar uma dessas, Zorlak. Eu também concordo com você, mas calma lá. Calma lá, Zorlak. Olha com essa cara aí de inspetor bugiganga, Zorlak. F pra próxima lenda. Valeu, né? Zorlak. Obrigado, pessoal de Portugal. Obrigado eu por tudo. Malta, ficamos por aqui. Para a semana temos outra lenda. Duvido que seja melhor que esta, sinceramente. Ai, o Zorlak é muito God, cara. Eu vou começar a ver mais essas entrevistas dele, velho.